E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai dar um mergulho profundo na evolução da teoria organizacional e entender como a administração mudou radicalmente sua forma de enxergar as coisas ao longo do tempo. Vale lembrar que tudo que a gente vai ver aqui hoje foi estruturado com base no material de aula do professor Igor Vasconcelos Nogueira. Então, bora deixar aqueles conceitos engessados lá no passado e ver como as estruturas empresariais realmente funcionam no mundo real. Bom, a nossa rota hoje passa por 5 pontos principais. A gente vai da mudança de paradigma, passa pelo modelo de sistema aberto, dá uma olhada nas propriedades sistêmicas essenciais, entende a teoria da contingência e fecha com o ajuste estratégico. Simples assim. Então, vamos lá. Seção 1. A mudança de paradigma. É aqui que acontece a grande transição das máquinas fechadas para os ecossistemas abertos. Olha, o contraste entre essas duas eras é simplesmente brutal. Até a década de 60, a visão clássica era a dona do pedaço de forma absoluta. A empresa ela era vista como uma caixinha totalmente fechada, autônoma, operando meio que no vácuo, sabe? Mas com a chegada das abordagens sistêmica e contingencial, o jogo virou completamente. A gente passou a entender a organização como um sistema aberto, totalmente interdependente, trocando figurinhas o tempo todo com um ecossistema muito maior. Para visualizar isso melhor, imagina aquelas fábricas clássicas do início do século XX. As teorias de gestão daquela época tratavam as empresas literalmente como máquinas industriais super rígidas. O foco era 100% interno, manter a ordem, padronizar movimentos, focar só na eficiência, e o que acontecia lá fora simplesmente não importava muito. Não existia essa de se adaptar ao ambiente externo. A galera acreditava fielmente que se a casa estivesse bem arrumada por dentro, o sucesso estava garantido. Mas aí as coisas mudam. Seção 2. O modelo de sistema aberto. Nos anos 60, a teoria de sistemas ganha força e a empresa deixa de ser vista como uma máquina para ser tratada como um organismo vivo. E como é que funciona a vida desse organismo? É um ciclo, tá? Um fluxo contínuo. Tudo começa com as entradas, os famosos inputs, que é quando a organização absorve recursos fundamentais, tipo matéria-prima, grana e informação. Aí, a gente vai para o processamento. Essa é a verdadeira caixa preta, onde a mágica acontece. Os recursos são transformados e o valor é criado. O terceiro passo são as saídas, ou outputs, que são os produtos ou serviços devolvidos ao ambiente. E, fechando o ciclo, o que não podia faltar, a retroação, o bom e velho feedback. E é justamente esse feedback que mantém a roda girando. Pensa nele como se fosse o termostato de um ar-condicionado. E feedback positivo aqui não é ganhar elogio, viu? Na teoria dos sistemas, o feedback positivo é aquele que acelera uma ação, que faz um crescimento disparar. Já o feedback negativo é aquele que corrige os desvios de rota, ele atua para promover a estabilidade, garantindo que o sistema como um todo não saia dos trilhos enquanto tenta se ajustar às loucuras do mercado. Bom, vamos mergulhar um pouco nos conceitos agora. Seção 3. Propriedades sistêmicas essenciais. Vamos traduzir o jargão. Eu sei, os nomes parecem difíceis porque vêm da física e da biologia, mas fazem muito sentido. Começando por entropia e negentropia. Entropia é aquela lei dura da física, tudo tende à desordem e, eventualmente, à destruição. Sistemas fechados morrem de entropia. Mas a grande sacada dos sistemas abertos é o uso da negentropia, ou entropia negativa. O que é isso na prática? É a empresa importando do ambiente muito mais energia e informação do que ela gasta, conseguindo se reorganizar sem parar para literalmente fugir da extinção. Outra propriedade fantástica é a homeostase. É o equilíbrio dinâmico garantido pela autorregulação. Para uma organização, homeostase significa conseguir manter suas funções vitais operando mesmo sob extrema pressão. Imagina uma crise econômica drástica, batendo na porta. Uma empresa em homeostase ajusta rapidinho o mix de produtos para continuar lucrativa, absorvendo a pancada externa sem colapsar. E claro, precisamos falar da sinergia. Esse é aquele conceito clássico de que o todo é substancialmente maior do que a simples soma das partes. É quando a matemática muda e de repente 2 mais 2 dá 5. A interação contínua entre áreas como marketing, produção e finanças gera um valor que nenhum desses setores conseguiria produzir se trabalhasse preso no seu próprio quadrado. E para fechar essa parte, temos a equifinalidade. E esse princípio é muito libertador para as organizações abertas. Ele diz o seguinte: você pode alcançar exatamente o mesmo objetivo final partindo de condições iniciais completamente diferentes e usando rotas totalmente distintas. O aprendizado aqui vale ouro. Como sistemas abertos, as empresas não precisam seguir uma única receita de bolo engessada para alcançar o sucesso. Isso nos leva direto para a nossa próxima parada. Seção 4. A teoria da contingência. É a hora do choque de realidade.
Esse choque, derivado dos estudos de gigantes como Woodward, Lawrence e Lorsch, resume tudo numa frase maravilhosa. Não existe uma única melhor maneira de administrar. Tudo depende do contexto. É o fim absoluto da busca pela bala de prata. Ficou claro que as receitas clássicas simplesmente não funcionam em qualquer cenário. O princípio da contingência joga na mesa que a eficácia organizacional é situacional. Não existem fórmulas universais. As pesquisas comprovaram que são variáveis externas, especialmente o ambiente de mercado e a tecnologia utilizada, que vão ditar o formato e a estrutura do negócio. A partir desse momento, tudo na gestão passa a ser algo relativo às condições do entorno. E já que é tudo relativo, a gente chega na seção 5, o ajuste estratégico. Adaptar-se para conseguir sobreviver. Se não tem fórmula pronta, a gente ajusta. Existem 4 grandes variáveis que influenciam a estrutura organizacional ideal. Tudo gira em torno da tecnologia, que define a complexidade dos processos, do ambiente, que dita se o mercado é estável ou um caos total, da estratégia geral do negócio e, logicamente, do tamanho da operação. É o equilíbrio fino entre essas 4 forças que cria o formato adequado. A gestão que funciona para uma startup de software, com certeza absoluta, não vai funcionar para uma siderúrgica. Para colocar isso em prática, no dia a dia, ferramentas como a matriz SWOT viraram regra. Ela é o raio-x perfeito para achar o ponto ideal. Ao cruzar as forças e fraquezas, que são os fatores puramente internos, com as oportunidades e ameaças que vêm da turbulência externa, você cria esse ajuste estratégico vital entre o que você tem em casa e o que o mundo está exigindo. O que a gente tira de toda essa trajetória? Que quem atua na gestão hoje precisou se tornar um verdadeiro analista holístico de contexto. As abordagens sistêmica e contingencial exigem uma visão ampla, esmagando aquela ideia de departamentos que nos conversam. Gerir agora é ser um facilitador de conexões, é enxergar o organismo vivo por inteiro e estar sempre preparado para encarar o mar de incertezas do mercado. E para a gente fechar, eu deixo essa provocação martelando aqui. Numa era de constante turbulência tecnológica, como as organizações modernas devem adaptar os seus sistemas abertos hoje para garantirem a sobrevivência amanhã? Por mais que esses conceitos tenham suas raízes lá no passado, eles literalmente nunca foram tão vitais para o cenário de inovação acelerada que a gente vive. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!